Tocar o coração é quando algo nos afeta, nos atravessa e provoca uma alteração emocional. Este algo que nos atravessa, ele vai direto no nosso sistema emocional, no nosso sistema límbico. Ele não passa pelo crivo da razão. E já que ele não passa pelo crivo da razão, nós não contra-argumentamos, porque simplesmente nós somos afetados. E este algo que nos afeta fala diretamente ao nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico é como se fosse uma criança de 7 anos no máximo. E ele sempre será uma criança, não importa o que nós façamos. Com o estudo da inteligência emocional, nós damos recursos para essa criança agir de forma um pouco mais, vamos dizer assim, adulta. É como se a gente usasse a nossa área racional, né, a parte da razão do nosso cérebro, que é mais adulto, e este adulto ensina esta criança a agir de maneira um pouco mais adulta, mas ela sempre será uma criança. Portanto, tocar o coração é falar com esta criança, é afetá-la, provocar nela um movimento que a faça ir para a vida. Só que nem sempre a gente consegue afetar esta criança, nem sempre a gente consegue falar diretamente com ela. Eu não sei você, mas eu vejo com muita frequência o cliente querer entender com a cabeça o que se passou ali e principalmente o que ele precisa fazer. Ele fica muito no cabeção. Alguns atendimentos dão muita informação do tipo, olha, tem julgamento aqui, você precisa parar de julgar um ou ambos os pais, você precisa tomar os pais, você precisa incluir este ou aquele. A gente sabe que essas informações são as atitudes que o constelado tem que fazer para modificar algo na sua vida. Só que as informações ficam no campo racional, no campo da razão. E isso quer dizer duas coisas. Ou ele vai concordar ou ele vai discordar da informação. Se ele discorda da informação, vai dar um tiquinho mais de trabalho. Se ele concorda, temos meio caminho andado. Mas isso não significa que ele vai ser afetado. Pode ser que ele fique com aquelas informações e ele vai ficar igual ao macaco. Você conhece a história do macaco? Você sabe como é que pega macaco? Eu vou te contar como é que pega macaco. A gente pega uma cabaça, faz um buraco na cabaça onde caiba apenas a mão do macaco aberta e põe dentro da cabaça uma banana e pendura esta cabaça e espera. O macaco, ele vai até a cabaça, enfia a mão, pega a banana e não consegue tirar a banana lá de dentro. E, gente, você já deve ter visto macaco quando tá em desespero. Ele enlouquece. Ele sabe que aquilo é uma armadilha. Ele sabe que provavelmente ele vai morrer, mas ele não larga a banana. As informações são meio assim, sabe? Você tem lá a sua história, você tá lá agarrado nela e não larga de jeito nenhum. E você tem uma série de informações que você sabe que se você não fizer aquilo, rapaz, você vai morrer, você vai ser pego, você vai ser preso, alguma coisa vai lhe acontecer. Não há nada que faça ele soltar esta banana. Então, ele fica igual a macaco agarrado na banana lá, ó. Não adianta nada aquele monte de informação, porque aquela história dele, aquela versão dele é mais forte. Por diversas vezes, ele sai de lá com uma carteira de informações do que ele precisa fazer, mas ele fica completamente perdido pensando, gente, agora, o que eu faço com isso? Ou seja, muito mental e pouco emocional. A informação do que o constelado precisa fazer é um dado, são dados, e elas apenas ocupam um espaço mental. E aí ele vai dando uma raiva na gente, porque a gente não sabe como fazer, não sabe o que fazer, até que a gente larga tudo, manda todo mundo para as cocuias, porque a gente não sabe o que faz com aquilo.
As informações, esses dados, falam um pouco aos nossos sentidos. E com isso, fica tentando entender num processo mental o que se passa num processo emocional. Fica muito no campo da razão quando precisa estar no campo da emoção. Agora, existe uma forma de tocar o coração como se fosse um dardozinho direto no alvo. O nosso cérebro, gente, ele é programado para compreender o mundo, para compreender as coisas. A gente se compreende no mundo, a gente se conhece melhor por meio das histórias, dos contos. O conto é a linguagem do nosso cérebro, é a língua mãe do nosso cérebro. Lá na nossa amígdala, que fica aqui dentro do cérebro, não é essa daqui não, estão as nossas reações mais instintivas e a memória de situações mais traumatizantes. Ela é responsável por disparar as informações para o resto do nosso cérebro quando ela é acionada. E isso faz com que ela provoque uma série de reações químicas, hormonais e fisiológicas. Lembra aqui que eu falei que o sistema límbico é como se fosse uma criança de no máximo 7 anos e ela sempre será uma criança? Sendo uma criança, um conto bem narrado, o que você acha? Cai muito bem para ela? Ou não? Os contos conversam com toda essa área do nosso cérebro de maneira muito carinhosa, de maneira muito sensível e esclarecedora. Os contos afagam a nossa criança interior e eles não passam pelo crivo da razão. Nós não racionalizamos o conto, ele vai direto no nosso sistema límbico, falando direto com aquela criança. E por que o conto nos mostra um caminho, nos ancora e nos avisa? O conto, ele nos mostra um caminho de vida porque os personagens envolvidos vivenciam uma série de conflitos que são os mesmos que os nossos, conflitos internos, e vivenciando esses conflitos, eles encontram soluções, mesmo que a solução seja uma consequência não muito agradável, mas ele nos mostra que aquele caminho ali vai acontecer tal coisa. E isso a gente encontra o caminho para nossa realidade. Só que isso acontece por quê? Porque quando ouvimos um conto, existe um processo neural que é como se estivéssemos 3 orelhas, 3 ouvidos, os 2 externos e um interno lá dentro da cabeça. Os 2 externos ouvem a voz do narrador que narra o conto para nós. O interno ouve o nosso cérebro. E esse processo neural é quando o cérebro nos reconta aquela história a partir das nossas experiências. E quando a gente ouve um conto, a gente se projeta para dentro daquela história. A gente imagina aquela situação, visualizamos as ações do personagem, visualizamos o cenário, o conflito do personagem, e isso desperta as nossas sensações. E as nossas sensações evocam as nossas emoções, provocando então uma série de reações químicas, hormonais e fisiológicas. E isso porque o nosso cérebro não sabe que aquilo que estamos imaginando é apenas imaginação. Então, para nós, para o nosso corpo, é como se estivéssemos realmente vivenciando de fato aquilo que nós estamos imaginando. E como de fato eu experiencio aquele conto que eu escuto, gera em nós uma memória a longo prazo, como se o conto fosse impresso no nosso corpo, como uma experiência própria. Como ele me mostra um caminho de solução, toda vez que eu saio desse caminho, que eu vou para um caminho contrário, o conto surge na minha memória como uma imagem que me relembra daquele caminho, dizendo: ó, é por aqui que você tem que ir, lembra? Este é o caminho, esta é a solução para esse conflito. Então, por todo esse processo de experienciação do conto, que eles nos conscientizam das nossas ações, eles nos ajudam a conscientizar da nossa postura diante das nossas relações. Portanto, contar uma história é um meio muito eficaz de transformação e de
cura das nossas feridas internas. Eles realmente nos afetam, eles nos atravessam, proporcionando assim uma solução para as nossas situações reais e provocando a transformação e a cura.